Aleluia, aleluia, graças a Deus. Aceite no seu lugar por um instante, nós já vamos ouvir a palavra, amém? Nesta noite, eu sei que Deus tem algo tão poderoso para compartilhar, ministrar aos nossos corações. E no Dia Internacional da Mulher, né? Amém? Eu já quero parabenizar e desejar que a bênção do Senhor, a graça de Deus, esteja sobre a vida de todas as irmãs da nossa igreja, da nossa família, amém? Em nome de Jesus. E a Gabi vai estar compartilhando a palavra e vou treinar as mulheres também, amém? Então, já ministrar sobre nós, com certeza, nós vamos ser muito abençoados nessa noite. Abra o seu coração e permita que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, muito obrigado, marido e pastor, né? Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Quantos estão felizes aqui nessa noite, está na casa do Senhor? Pastor, acho que o pessoal já veio jantado hoje, hein? O pessoal está na energia, parece que tomou um Red Bull antes do culto, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração, e é uma palavra que eu creio que, apesar que nós estamos homenageando as mulheres nessa noite, nós queremos também trazer uma palavra para toda a igreja, da importância também, tanto nós mulheres, entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas, e também dos homens entenderem que Deus quer nos usar para um propósito, amém? Quantos homens aqui creem nessa verdade? De que Deus quer usar a sua esposa, as suas filhas, as suas parentes para a glória dele. Quantos creem nisso? Cadê os homens, gente? Agora eu quero ver assim, aquela voz grossa, amém? Fala aí, amém? Glória a Deus, né? Os contraltos aí, né? Podem se manifestar. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é mulheres comuns e propósitos extraordinários. É muito importante nós entendermos que essa mensagem visa trazer algo para toda a igreja, não é uma mensagem apenas para mulheres. Afinal, quando nós encontramos a base do Evangelho, onde nós encontramos sobre o nascimento de Jesus Cristo, nós vamos ler um texto que fala acerca de Maria, que foi usada nesse nascimento virginal de Cristo, que é o nosso Salvador, amém? Vamos abrir o texto comigo? Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou em deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Irmãos, essa é a palavra de Deus, e o nome do Senhor está sendo glorificado por meio dela. É muito interessante nós percebemos o texto de Mateus, que nós vamos observar através do capítulo que nós acabamos de ler, do trecho que nós acabamos de ler, que ali, quando Jesus está sendo concebido por meio do Espírito Santo, e Deus usando Maria para o nascimento virginal de Cristo, para que o pecado da humanidade fosse lavado, fosse limpo, fosse remido, existe uma condição pela qual Deus resolveu realizar essa promessa. E o texto de Mateus, uma das primeiras coisas que nós podemos aprender pelo texto sagrado é o seguinte, meus irmãos: de que
toda a palavra que Deus libera, independente do tempo, da estação, ela se cumpre. Irmãos, mulheres comuns com destinos extraordinários, é fato que todos nós viemos de uma mulher. Todos têm mãe, talvez a mãe possa já ter falecido, ou a sua mãe possa estar viva ainda hoje, mas é fato que alguém te gerou no ventre. E com Jesus não foi diferente. É interessante porque mesmo essa palavra dizendo que Jesus seria o Emanuel, existe também uma outra promessa de Jesus, a respeito de Jesus, já predita em Gênesis, quando o homem e a mulher caem. Ele diz assim: para a mulher haveria dores de parto, e para o homem ele comeria do suor do seu trabalho. E a serpente, o que aconteceria com a serpente? Ele falou: olha, para a serpente você vai se rastejar, você vai ser inimiga da descendência dela. Você vai ferir o calcanhar da descendência dela. Mas a descendência de Eva, o nascimento virginal de Jesus, fará com que Jesus esmague a cabeça do diabo. Essa foi uma promessa que está na Bíblia Sagrada também e que é cumprida por meio do nascimento de Jesus. Porque não fala que é da descendência de Adão, não. Fala que é da descendência de Maria, da descendência de Eva. Jesus já viria por um nascimento virginal. Mas quando eu falo de mulheres comuns e destinos extraordinários, eu preciso que você compreenda esse texto. E quando nós lemos o texto e observamos os princípios que são possíveis ser extraídos dele, fato é que Maria era uma jovem naquela época. Ela é uma jovem e ela tinha um compromisso terreno, já estava prometida em casamento para José. É interessante que Maria estava começando, ou talvez já tinha dado início, mas estava começando a dar ao início de uma vida comum, como uma mulher, como eu e você, talvez como a sua esposa, antes de você se casar com ela, antes de você namorar com ela, não é verdade? Talvez uma amiga, antes de você conhecer, ela está numa vida comum, num trabalho comum, numa realidade terrena. Ela tem uma família, ela tem pais que amam ela, que cuidam dela. Ela tem os seus filhos. Maria era uma mulher comum, como eu e você. E sabe o que é interessante? A primeira chave que nós podemos entender nesse texto é que Deus decidiu gerar um propósito por meio de Maria. E eu preciso que você entenda nessa noite que o sobrenatural de Deus não vem sobre pessoas muito boas. O sobrenatural de Deus não vem sobre pessoas que têm tudo para oferecer, não. O sobrenatural de Deus confunde os olhos humanos. Tudo aquilo que você olha e despreza, tudo aquilo que você olha e rejeita. Ambientes onde o propósito de Deus é gerado precisam ser ambientes de rejeição. Mas talvez a nossa humanidade não esteja preparada para isso. Deus decide usar uma mulher comum para um propósito extraordinário. Cadê as mulheres aqui nessa noite? Levanta sua mão e fala assim: eu vou ser usada no comum para um propósito extraordinário. Homens, levante a mão nessa noite e fala assim: as mulheres que estão à minha volta vão ser usadas no meio comum para propósitos extraordinários. Sabe o que é interessante? Que Maria estava prometida em casamento. Aquilo era um escândalo para a época. Talvez, meus irmãos, nós precisamos reconhecer muito a força das mulheres e, longe de limitar ou de militar nesse altar, não. Mas dentro do plano de Deus, Deus resolve usar uma mulher para receber o Filho de Deus e gerar o Filho de Deus por meio do Espírito Santo. Sabe o que é interessante também? Que Maria precisou que Deus também falasse com José. Eu não sei qual é o
propósito que Deus está gerando no seu coração, na sua casa, na sua família? Qual é o sonho, o projeto que Deus está colocando? Mas deixa eu te falar, talvez o seu marido seja contra, talvez os seus pais sejam contra, talvez o coração esteja endurecido e fechado. Mas deixa eu te falar, basta você orar. Porque o sobrenatural de Deus pode desendurecer os corações. O sobrenatural de Deus pode tornar líquido aquilo que está sólido. Pode abrir portas onde não existem. Irmãos, o sobrenatural de Deus é algo tão maravilhoso que nós precisamos entender que quando tudo vai parecer contrário ao cumprimento da promessa de Deus, Deus vai lá e abre portas. Deus vai lá e toca o coração. Gabi, mas você não está entendendo, meu marido é um coração muito duro. Fica tranquilo, Deus vai tocar nele em nome de Jesus. Ei, homens, tem promessas que talvez você está esperando, essa mulher está com o coração duro. Deixa eu te falar, o anjo do Senhor apareceu a José e falou, olha, vamos lá para o versículo 20, ó. E apareceu um anjo dizendo, José, não temas de receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito. Deus está nos chamando nessa noite para entender que pessoas comuns são chamadas não para gerar na força do próprio braço, mas para gerar algo sobrenatural de Deus pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, é de dentro para fora. É de dentro para fora. É diferente. Se você talvez está pensando em viver o cristianismo de uma forma comum, você pode ser até uma pessoa comum. Mas não tente permanecer comum quando Deus te chamou para um destino extraordinário. O grande erro das pessoas é às vezes querer colocar Deus na sua caixinha, limitar Deus na sua caixinha. O que os outros vão pensar? Será que eu posso fazer isso? E se der esse passo e for arriscado? E se talvez as pessoas me julgarem? E se a minha adoração for espontânea demais? E se o jeito de pregar for mais enérgico? E se o outro for usado em determinado dom ou talento? Ei! O propósito de Deus precisa nascer em ambientes de rejeição. Porque o mesmo Deus que entrega a direção, que entrega a visão, é o mesmo Deus que abre os corações para que o projeto seja executado. Foi assim com Jesus, meus irmãos. Foi assim. E o Espírito Santo gerou em Maria. Para você viver uma vida extraordinária, mesmo sendo uma pessoa comum, você precisa entender o seguinte: de que o que Deus está gerando em você vai muito além de você. O problema é que tem pessoas que estão pensando no próprio umbigo. Aí a minha casa, aí o meu carro, aí a minha vida material, aí a minha vida financeira, aí os meus filhos têm que viver em função de mim. Ei! Cuidado. Porque o propósito de Deus, para você viver um propósito extraordinário, você precisa entender que o mundo não gira apenas em torno de você. Talvez é Deus que vai usar você, do jeito comum que você é, para girar em torno do mundo. É algo maior, meus irmãos. É algo que talvez você não vai compreender nem a dimensão do que Deus quer fazer na sua vida e através de você. Maridos, entenda uma coisa nessa noite. Nessa mensagem onde nós visamos falar sobre mulheres comuns e destinos extraordinários e propósitos extraordinários, você também precisa abrir o seu coração para a voz do Espírito Santo. A sua mulher está piorando ou está melhorando com você? Ela fica mais perdida em Deus, ou ela encontra o chamado, a vocação, ela serve na casa do Senhor, porque se inspira em você. Homens, vocês têm uma responsabilidade. Deus foi tão gracioso nesse plano, que ele chega para José e fala: José, não faça isso. Tem coisas que a direção de Deus está dizendo para você nessa noite. Ei, aprenda a impulsionar a sua mulher, aprenda a direcionar a sua mulher.
Sabe o que é interessante? Eu vi um meme no Instagram essa semana e eu achei maravilhoso o meme. Porque o meme era uma comparação entre a mulher antes de estar casada e depois que ela estava, enquanto estava namorando, enquanto ela estava casada. E na foto que ela estava namorando, ela arrumadona, bonitinha, com a sobrancelha feita, com a roupa bonita, parecendo até fio de Instagram, de tão bonita que a mulher estava. E aí na foto em que ela estava casada, já aquela coisa, aquele rabo de cavalo parecendo que o raio de sol já está saindo da cabeça, né? Com os cabelos arrupiados, e a mulher sem maquiagem, sobrancelha sem fazer, cabaderno. E aí você via nitidamente que a mulher estava pior depois de casada. E aí uma pessoa foi e comentou assim embaixo. Pois é. Esse aí era o jeito que os pais dela cuidavam dela. Esse aí é o jeito que você cuida dela. Ninguém fala glória a Deus os homens. Cadê o glória a Deus? Aleluia. Cuida da sua esposa. Será que quando Deus tem um propósito para ela, você barra, você impede, você joga pessimismo ou você impulsiona? Cuidado, maridos. Nós sabemos que por meio de vocês também existe uma liderança, também existe algo que Deus requer de nós, uma submissão. E foi por isso que Deus falou também com José. Deus não falha, Deus não contradiz a sua própria palavra, não. Deus fala com José. Mas será que você também pode ser um agente de Deus para que a sua mulher viva tudo que Deus tem para ela? Talvez você olhe para o lado e fale, é uma mulher comum, é uma mãe como qualquer outra, eu estou com ela todos os dias, tem a rotina, tem a casa, tem a família. Mas é uma mulher comum, que Deus colocou nas suas mãos para um destino extraordinário. Quantos creem nisso nessa noite? Amém. Vira para sua mulher, se você está aí com ela, fala assim, você vai viver tudo que Deus tem para você. Conta comigo. De novo, gente, você vai viver tudo que Deus tem para você. Conta comigo. Esse texto começa a nos ensinar que José foi obediente à voz do Senhor. E quão agraciada foi Maria? Primeiro, em não saber porquê, nós vamos falar isso aqui nessa mensagem, o porquê dela foi, do fato dela ter sido chamada para dar luz ao Filho de Deus, por meio do Espírito Santo. Uma pessoa cética, uma pessoa que não tem fé, ela não pode crer na obra do Espírito. Mas uma pessoa que anda na fé, ela anda pelo olhar do sobrenatural. Eu não vejo, mas eu creio. O mundo não, eu preciso ver para crer. Na fé não, você crê para ver. Não tem chão, pisa na água, que o chão vai aparecer embaixo. Mas o dilúvio não chegou, não interessa, constrói a arca de Deus. Gente, Noé passou 100 anos construindo aquela arca. Quanto tempo aquele homem virou motivo de chacota? Porque as pessoas pensavam que o dilúvio não ia chegar. Você precisa andar pelos olhos da fé. E você também precisa aprender a discernir a visitação do Espírito Santo sobre a sua vida. Tem gente que não é falta de Deus não falar não, irmão. Tem gente que Deus já deu a direção. Tudo está indo contrário, não é verdade? Tem hora, mas parece que vem algo no seu espírito e fala, vai, faz, dá um passo de fé. Acredita que sou eu que estou abrindo a porta. Acredita que sou eu que estou desendurecendo o coração das pessoas. Acredita que onde você imaginou que teria 1000 empecilhos, eu já estou lá limpando e aplanando os seus caminhos. Se você rejeitar a direção de Deus, você pode estar rejeitando viver um propósito extraordinário. É interessante, meus irmãos, porque todo propósito precisa ser concebido na direção do Espírito. E quando nós olhamos para um texto bíblico, onde nós vamos perceber que Abraão ele teria um filho da promessa, e esse filho da promessa era uma representatividade
da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque seria um filho que não seria feito na base da força do seu braço, mas ele seria realizado pela obra do Espírito Santo, pelo poder de Deus, onde todas as coisas pareciam impossíveis. Aquelas duas mulheres de Abraão, quando Agar ele tem Ismael, ele se deita com Agar e ele tem Ismael, você precisa entender que ali está sendo representada a lei. O livro de Gálatas vai nos ensinar sobre isso. Uma representatividade daquilo que tudo que o homem tinha que cumprir para estar bem diante de Deus. Mas a lei ela é um espelho para o homem para mostrar que o homem não pode fazer nada sozinho. E ele tem o Ismael e Deus fala para ele, olha, esse não é o filho da promessa, você fez sozinho. Você gerou pela força do seu braço. Você gerou pelas suas energias, pelos seus recursos. Mas existirá o filho da graça, aquele que mesmo estando após muitos anos de idade, você e sua esposa já velhos, esse filho vai nascer e se chamará Isaac. Ele representa a graça de Deus. Aqueles que duvidaram da palavra de Deus, a mulher de Abraão também duvida da palavra de Deus, duvida da questão da descendência. Eles passam a ter um filho da promessa. Mas aquilo tudo, meus irmãos, era só uma representatividade do que Jesus iria ser para nós. Porque Jesus vem por um nascimento virginal. E no versículo 20, vamos para Lucas, que conta o mesmo, descreve a mesma situação, o mesmo momento do nascimento de Jesus Cristo. E Lucas tem a intenção também de falar que Jesus era aquele que nós esperávamos. E no versículo 28 diz assim, Lucas 2, 28, vamos ler comigo? Opa, calma aí, foi errado. Não é 2, 28 não. É 1, 28, perdão. Lucas 1, 28 diz assim, vamos ler? O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Irmãos, o propósito de Deus aqui na sua vida não é porque você é bom, não é porque você tem algo de bom para oferecer para Deus, não. Longe disso, nós não temos nada de bom para oferecer para Deus. Mas Deus olhou para Maria e sabe o que significa graça? Ele falou assim, sobre você eu estou derramando um favor imerecido. Talvez você tenha um pensamento de falar, eu não consigo gerar os propósitos de Deus porque eu sou muito ruim, eu sou uma pessoa difícil. Deus vai olhar para mim e falar, misericórdia, eu vou te jogar fora. Ei, sabe o que está dizendo aqui? Alegre-se, 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 porque a graça de Deus veio sobre você. Não existe peso, nem fardo, nem culpa que o diabo possa colocar sobre você, porque existe um favor imerecido sendo derramado sobre você. Se eu começar a pensar que talvez seja bom demais para Deus me usar para algo, eu já estou fora do que o propósito pede, que é viver pela graça, é a dispensação da graça, é o sangue de Jesus que veio em nós e derramou o seu sangue sobre nós, a fim de nos redimir de todo o pecado e de nos usar para um propósito específico. Não existe mérito. Um dia, uma pessoa que professa a fé católica me procurou e falou, Gabi, deixa eu entender como que vocês creem a questão de Maria. Aí eu, Maria foi uma mulher muito usada por Deus. É? Sim. Eu acho que nem ela acreditava que Deus ia usar ela. Mas como assim? Está lá no texto. Tem momento que ela fala, como assim? Como eu? Por que eu? E algumas versões vão dizer assim, eu encontrei graça aos teus olhos. Eu encontrei, você aos meus olhos encontrou favor.
Você aos meus olhos não tem nada de bom, mas eu decidi que eu vou usar você. E deixa eu falar para você nessa noite, o Senhor decidiu que quer te usar, irmão. O Senhor decidiu que é você. Talvez tem propósitos que você não vive, porque você fica assim, Deus, como assim eu não vou fazer isso, eu tenho vergonha, é difícil. Não é você, não é a sua força, não é o seu recurso, não é a oratória, não é quantos diplomas de teologia você tem, ou quantos diplomas você tem na sua profissão, mas tudo que você vai viver, o propósito de Deus é baseado na graça e no favor imerecido do Senhor. Mulheres que vivem debaixo da graça de Deus e serão direcionadas aos propósitos divinos. Foi achado graça, foi achado favor imerecido. E talvez você olhe para o cenário e fale, não tem como ser gerado algo aqui nesse cenário. Não tem como eu ser usada, Gabi. Meu Deus! E quando eu falo isso, irmãos, longe de falar apenas e limitar essa mensagem como chave apenas para você servir aqui na igreja. Talvez possa ser isso que Deus está falando com você, mas talvez possa ser a sua profissão, o seu chamado, algo que Deus está entregando, o desafio de criar os seus filhos. Talvez você olhe para o seu filho e fale assim, meu Deus, como que eu vou dar um destino profético a essa criança? Como que eu vou desenvolver essa criança na sociedade? Esse jovem, esse adolescente? Quando você entende o propósito pelo qual Deus te chamou, é muito comum que pessoas ao seu lado também comecem a viver o seu propósito. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se você não entendeu por que Deus te chamou, você vai puxar pessoas para baixo. Você vai ver outro sonhando ter um carro? Para que carro? Não precisa disso. Quem já viveu com gente assim? Você vai ver alguém querendo buscar mais de Deus, mas para que você vai para a igreja todo dia? Não precisa disso. Você vai ver a pessoa querendo ser generoso. Não, para que ser generoso? Deixa de ser bobo. Ficar dando dinheiro para a igreja. Quem já viu pessoas assim? Você está sonhando algo na sua empresa, no seu comércio, ou talvez com os seus funcionários. Ah, mas para que mexer com isso? Deixa essa logística do jeito que está. Para que sonhar? Para que gerar algo? Para que viver algo que vai além dos seus recursos humanos, meus irmãos? Talvez tem pessoas que vão perguntar isso para você. E a resposta de hoje está no versículo 37. Vamos ler comigo também? Versículo 37, Lucas 1, versículo 37, diz assim: pois nada é impossível para... Vamos lá de novo? Pois nada é impossível para... Pois nada é impossível para Deus. Eu não sei o que você está gerando nessa noite. Eu não sei o que está no seu coração. Talvez a conversão de um filho, a entrada de um filho no altar do Senhor. Talvez seja até um filho mesmo. Ah, mas nós sabemos que nessa noite o Senhor está chamando mulheres comuns, pessoas comuns, para destinos extraordinários. Se for você, o Espírito Santo está falando um negócio comigo. Para de ficar calculando demais as coisas. Tem gente que tem mania de ficar calculando demais as coisas. Não, se der, eu vou tentar aqui, eu mando um filho para a faculdade, se der, talvez eu sonhe, eu tento. Aquele sonho que o Senhor colocou no meu coração, quando der, eu tenho que calcular as minhas horas, o meu tempo, e ver se dá para servir a Deus. Para de ficar calculando as coisas. Vou dar um exemplo aqui do pastor Guilherme. Pastor Guilherme, pelo que ele me contou, né? Trabalhava, estudava, fazia faculdade, fazia estágio. Um dia, após o seu credenciamento no Ministério Quadrangular, ele chega na reunião,
O pastor fala assim, pastor Robson que fez nosso casamento, alguns de vocês viram ele. Ô, gente, tem uma igrejinha lá que ninguém quer cuidar dessa igreja. Mas era um bairro que acho que nem almas tinha para ganhar ainda no bairro, vocês estão entendendo? O negócio era bravo, era mais mato do que gente. E ele falou assim, mas ninguém quer ir lá para esse bairro, porque é um bairro que nada vinga ali, ninguém quer ir. Pastor nenhum, tá cheio de pastor aqui em Divinópolis, ninguém quer ajudar essa igreja. Aí o Guilherme, com TCC, com trabalho, com estágio, pastor, eu vou lá. Não tinha carro, tá? Não tinha carro, né, amor? Não tinha. Pegou o carro da tia emprestado. Um dia ele parou o carro na porta do fórum, roubaram o carro. Levaram o carro embora, nunca mais vimos o carro. Já deve estar desmanchado até a última peça o carro. Para de calcular as coisas que Deus quer usar você para fazer. Para com isso. Se você calcular demais, você não vive os propósitos de Deus. Se você especular demais, você não vive os propósitos de Deus. Se você esperar o melhor momento, para Maria o melhor momento era depois de casar. Deus falou, não, é agora. Vai conceder pelo Espírito Santo agora. E quanto a José, pode deixar que eu resolvo. Quantos aqui estão entendendo essa mensagem nessa noite? Levanta sua mão e diga assim, eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Eu sou uma pessoa comum, mas Deus me chamou para um destino extraordinário. Repita comigo, eu sou uma pessoa comum, mas Deus me chamou para um destino extraordinário. Em nome de Jesus, aplaude o nome do Senhor. Não é o que você tem, não é o que você pode, porque para Deus nada é impossível. Versículo 38. Gabi, o que está faltando para eu viver o chamado de Deus na minha vida? O que está faltando para eu viver as promessas do Senhor? Eu sou uma pessoa comum, como você descreveu, Gabi, como Maria era. Primeiro ponto. Vamos ler o versículo 38? Respondeu Maria, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus, meu irmão. Sabe o que está faltando para você viver o propósito do Senhor? Que, ó, sou serva do Senhor. Não sou serva das circunstâncias, não sou serva dos meus cálculos, não sou serva dos meus pensamentos, não sou serva da minha baixa estima, não sou serva da depressão, não sou serva da doença, da enfermidade. Irmãos, teve duas situações aqui na igreja que eu vendo me tocou assim profundamente. A primeira foi que um dia eu passei por aqui porque a gente tinha um compromisso para levar uma pessoa até do nosso ministério em Passos. E quando eu cheguei aqui, e ontem também, a irmã Dirce estava aqui passando pano nas cadeiras aqui da igreja. E nós sabemos que Deus a usa pela graça, não é questão de exaltação nem nada. Mas a irmã Dirce, ela teve, como nós sabemos, um quadro de enfermidades muito pesados, muito difíceis, né? E ela lida com isso até hoje. E eu passei aqui numa terça, a gente foi encontrar com a pessoa para poder levar a Passos. E eu vi aquilo tocou profundamente meu coração. Um dia eu e o Guilherme comentando lá em casa. Falando, nossa, a irmã disse com todas as imitações dela. Disse isso aqui, ó. Sou serva do Senhor. Não sou serva da enfermidade, não sou serva das circunstâncias, não sou serva dos meus cálculos, não sou serva dos meus desejos, não sou serva das posições e títulos, não. Sou serva do Senhor. Você não está servindo a homens. Você não está servindo a opinião de homens. Paulo, ele fala na Epístola de Gálatas, ele fala assim, olha, por acaso procuro eu agradar a homens? Não. Porque se procurasse, eu não seria servo de Cristo. Sabe o que está faltando para a gente viver o propósito de Deus? É falar, é isso, Senhor? Eu não sei como, não.
Eu não tenho dinheiro no bolso, não. Eu não sei como fazer, não. Eu não sei como resolver, não. Mas sou servo do Senhor. Faça comigo conforme a tua palavra. Quer viver uma vida abundante nesse ano? Começa a deixar a vontade de Deus reinar sobre a sua vida. Ô, gente, tem lugar que as circunstâncias vão dizer tudo para você não estar ali. Tem lugar que as situações vão falar ao seu ouvido o tempo inteiro: não esteja aí, vai embora. Tem tempestade que vem no seu barco e você fala: opa, eu vou morrer. Mas o Senhor nos convida nessa noite a cumprir a vontade dele. A segunda pessoa que me tocou também um dia, eu até falei com o irmão Ednilson ali atrás, hein, irmão Ednilson? A irmã Julieta veio de manhã, serviu aqui do lado direito e esquerdo aqui da igreja, e foi muito linda ela servindo. E na hora que eu vi de noite, eu olhei para o lado, e ali onde está o irmão, ela estava sentadinha, sem o uniforme do diaconato, com a Bíblia aberta, e eu olhei para o Ednilson assim: nossa, que fofura! Que bonitinho! Ela veio no culto de manhã para servir e veio com o filho no culto de noite. Porque são pessoas que disseram: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Você mulher também nessa noite. Talvez você fale assim: Gabi, eu estou perdida. O cenário da minha vida é de caos, o cenário da minha vida é de desprezo, o cenário da minha vida é de dificuldades. Existem corações endurecidos para que eu possa viver o chamado do Senhor. Nesse momento, nessa noite, eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração. O irmão Ednilson está me iniciando uma canção, o Ítalo. Espírito Santo, nós te pedimos nessa noite, Pai. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós sabemos que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, nessa noite, nós te clamamos. Nós te clamamos, Espírito Santo, enche este lugar com ambiente de glória, enche este lugar com a força do Senhor, que só o Senhor pode fazer o que nós não podemos fazer. As nossas forças acabam, os nossos recursos esgotam, os pensamentos vêm à mente dia após dia, fazendo cálculos. Mas a tua palavra diz que para o Senhor nada é impossível. Nada é impossível. Ah, Deus, nós sabemos que o Senhor opera cura nesse lugar. Deus, que o Senhor está tirando medos nesse lugar. Que o Senhor está tirando, Pai, pensamentos em cima da opinião de pessoas neste lugar. E colocando tua vontade e teu querer no centro de cada coração. Oh, Espírito Santo, nós te desejamos. Vem quebrando os grilhões e correntes. Vem abrindo as portas que precisam ser abertas. Nós dependemos da tua graça, Senhor. Da tua graça.